Bem, para resolver a questão número 5, os sistemas lineares são classificados quanto ao número de soluções da seguinte forma. E aí ele pede, discuta os sistemas. Nós temos ali um sistema na letra A, um sistema de 2 por 2, como ele na nossa leitura no livro foi mencionada, que nós temos o mx mais y igual a 2 e o x menos y igual a m. E aí nós temos ao lado um quadro em que diz que nosso sistema linear ele pode ser classificado como possível ou impossível. E sendo possível, ele pode ser determinado ou indeterminado, conforme a quantidade de soluções que ele pode ter. Que ele pode ter uma solução ou infinitas soluções. Bem, eu fiz um quadro aqui colocando algumas situações, um lembrete muito importante que funciona e que acredito que seja extremamente válido na hora de verificar uma discussão em um sistema linear, se ele é possível ou ele é impossível. O sistema possível determinado basta apenas fazer a determinante da matriz A. O que é a matriz A? Se lembra? A matriz A é a parte da matriz onde estão as incógnitas, não o termo geral, somente as incógnitas. Então, essa parte da matriz basta fazer a determinante. Se você encontrar um número diferente de zero, parabéns, ótimo, ele é já classificado como um sistema possível e determinado. Porém, se nós não tivermos essa possibilidade dele ser um sistema que é um sistema possível e determinado, e for determinante de zero, ou seja, a nossa matriz determinante de A for igual a zero, aí nós estamos com um problema. Ou seja, na verdade, um detalhe de um problema. Nós vamos ter que fazer tantas determinantes, fazendo aquele método, o método de Cramer, sendo verificado, até descobrir se todas elas, essas matrizes, forem iguais a zero, então nós temos um sistema possível e indeterminado. E claro, o sistema impossível, pelo método de Cramer, é se a determinante de A for igual a zero. E basta uma determinante de uma daqueles matrizes AX, AY, enfim, nesse caso, no nosso problema é AX e AY, basta uma delas ser diferente de zero, então o sistema é impossível. Tá certo? Vamos então verificar fazendo a matriz. Vamos fazer então a determinante da A. Primeiro, todos os métodos pedem para começar pela determinante da matriz A. Então vamos aqui logo aqui abaixo, nós temos a matriz. Essa matriz aqui, M mais mx, né, mais y. Só vou colocar aqui, ela está de uma forma colocada errada, né? Agora sim, ok. Ficou no lado esquerdo. E nós vamos resolvê-la. Como? Vamos colocar, então, ela escrita de forma de matriz. A matriz completa. Matriz completa. M, que é a coluna X, o Y é 1, ali não há nada, né? E vamos fazer um pequeno tracejado aqui para separar os termos independentes. 2 e o M. Na segunda linha é 1 menos 1. Pronto, então nós temos aqui descrita a matriz completa dela. Tá? Só que a matriz incompleta, esta parte aqui, que é a parte das incógnitas, ela é a matriz, que seria a matriz incompleta, e nós vamos fazer o cálculo dessa parte aqui. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, determinante dessa parte, que nós vamos chamar aqui, no caso, de matriz A. Então, a determinante dessa matriz A será da seguinte forma. Olha só, determinante, abre colchetes, né, da nossa matriz, M e U e menos U. Pronto. E agora basta fazer o cálculo, né? Menos M e 1 vezes 1 é menos 1. Pronto. Até aí, tranquilo. O problema é, ele é igual a zero ou diferente de zero? Bem, para ele ser um sistema possível e determinado, nós temos que ter em mente que a determinante dessa matriz A
tem que ser diferente de zero. Então, para ele ser um sistema possível e determinado, um sistema possível e determinado, nós temos que ter que menos m menos o 1 tem que ser diferente de zero. E para isso, basta apenas utilizar a lei do cancelamento, cancelando menos m. E então, nós vamos ter menos 1 diferente do m. Ou pode escrever também m diferente de menos 1. Pronto. Então, realizada, está feita a nossa parte. Então, para ser um sistema possível e determinado, m tem que ser diferente de menos 1. E para ser um sistema possível e indeterminado, porque nós temos que discutir a situação. Para ser um sistema possível e indeterminado, nós temos que ter a determinante de A, para o começo da nossa conversa, igual a zero. Então, já podemos verificar que a nossa solução menos m menos o 1 é igual a zero. Ou seja, vamos cancelar também o menos m, né? E nós vamos ter menos 1 igual a m. Ou, de outra forma, m igual a menos 1. Então, agora, nós vamos ter esse resultado aqui para um sistema possível e indeterminado. Ele vai ser menos 1. Tá certo? A partir daí, o que você precisa fazer? Para verificar se realmente ele pode ser determinado, ou, indeterminado, ou até mesmo um sistema impossível, tá certo? Ele pode ser discutido da seguinte forma: igual a menos 1, e um dos detalhes ali das nossas soluções, nossas determinantes posteriores, não serem zeradas. Uma delas não serem zeradas, então o sistema passa a ser impossível. E para isso nós vamos ter que ver agora, fazendo o cálculo da nossa matriz, das nossas matrizes. Da matriz da determinante, vamos chamar então de matriz A de x. A de x seria quem? A de x é aquela nossa matriz que sob o termo geral. E qual é o nosso termo geral? O termo geral, que estávamos ali, é o 2, e o m, ele vai substituir a primeira parte, a parte das incógnitas que estão na coluna x. E, posteriormente, nós temos o 1 e menos 1, tá certo? E quem é o nosso AY? O AY é justo a parte também, que é a parte da matriz, que está representada por m e por 1 na primeira parte, só que agora vai ser 2 e m. Então, 2 e m. Pronto. Agora só vamos substituir aqui que sumiu o número 1, né? Então, o número 1 está sumindo. São coisas do próprio computador. Bom, baseado nisso, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a determinante de AX e determinante de AY. Tá certo? Então, vamos colocar ali determinante de AX, que vai ser simplesmente a determinante daquela matriz ali. Ó. Então, eu vou escrever det, né, com colchetes, eu vou escrever somente a barra, que significa, então, a nossa determinante de U e menos 1, ok? E aí nós vamos 1 é menos 2 e m vezes 1 é m menos m, ok? A determinante de y, que nós temos ali logo aqui acima, ó, ela vai ser igual, então, a m, 2 e m. Pronto, vamos fazer a multiplicação cruzada, m ao quadrado e menos 2, lembrando que a diagonal troca de sinal, né? Bem, aí tem um detalhe agora que nós temos que verificar nessa parte aqui. Se o sistema ele é possível, se ele é impossível, se ele é possível, se ele é indeterminado, tá certo? Então, observem que, para isso, como eu disse,
nós temos lá na parte da nossa regra, a nossa regra eu vou subir lá na parte onde nós tínhamos escrito, nas nossas regras, que para ele ser um sistema possível e indeterminado, basta a determinante de A ser igual a zero. Mas as determinantes, seguinte, determinante A1, A2, o que significa A1, A2? É aquela nossa determinante da matriz A de X, determinante A de Y, enfim, de quantas incógnitas nesse sistema linear tiver, todas elas devem resultar em zero. E, se for um sistema impossível, a determinante de A ela tem que, então, ser, no caso, igual a zero, e as demais determinantes, ou seja, determinante de A de X, determinante de A de Y, enfim, elas têm que ser, uma pelo menos, tem que ser diferente de zero. Tá certo? Então, vamos aqui focar para a nossa parte, na parte aqui mais inferior, onde nossos cálculos. Vamos então aguardar, porque isso aqui também está um pouco demorado, né? O computador está processando e o desenho, que é a escrita aqui, ela leva mais tempo para ser processada. Então, para isso, basta então verificar se a determinante de A de x é igual a menos 2 menos m, então ela basta ser colocada então como igual, né? Então, menos 2 menos m igual a... E se isso for igual a zero, olha só, menos 2 é igual a m, ou m igual a menos 2. Se a determinante de A de y foi m ao quadrado, no caso, menos 2, então nós temos então uma equivalência de que se o m ao quadrado menos 2 é igual a zero, nós vamos ter um m ao quadrado que é igual a 2. Ou nós vamos extrair a raiz quadrada disso e nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 2. Observe que são resultados diferentes. Nós estamos com resultados diferentes. Então, ele não é um resultado, porque a determinante para ser sistema possível, olha só a discussão que nós vamos fazer aqui. Para ser um sistema possível e indeterminado, a nossa matriz lá na parte anterior aqui era para ser igual a menos 1. Tá certo? Para ser diferente de menos 1, ela passa a ser um sistema SPD. Como aqui ele é um sistema SPI, quando for menos 1, então todos os valores aqui deveriam de estar sendo apresentados como menos 1 também. Isso não está acontecendo. Então, logo, nosso sistema não pode ser SPI. Ele só pode ser SPD, e se não pode ser SPI, ele é SI. Então, a situação é que se esses valores são diferentes, sendo m igual a menos 1, só resta nós dizer que se o sistema é possível, eu vou dar aqui mais um espaço, só um pouquinho. Se der um espaço, então aqui foi feito espaço, pronto. Agora vamos à parte. Sistema possível e determinado quando m for diferente de menos 1. E o sistema vai ser impossível quando o m for igual a menos 1. Porque, como vocês viram, não resultou em menos 1 em nenhum desses dados aqui, logo ele é diferente, e como ele ficou diferente, uma vez a determinante da matriz A for igual a zero, então m tem que ser igual a menos 1. E então as determinantes das matrizes A, X e AY também deveriam concordar com o valor m menos 1. Mas elas não estão concordando, então são valores diferentes, menos 2 e mais ou menos raiz quadrada de 2. Se isso ocorre, acontece então o sistema impossível. Tá certo? Como aquela regra que eu tinha colocado anteriormente. Tá certo? Essa era a parte da discussão desse item da letra A.